a sua Bíblia, abra comigo. Eu vou ler aqui mais de um versículo, na verdade. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 17. João 3,16 é muito conhecido, mas hoje eu quero ler o versículo 17. Diz assim, João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Preste bastante atenção. O Senhor Jesus, Ele foi enviado com o objetivo de trazer a salvação. A missão de Cristo era essa: trazer salvação. A humanidade, irmãos, toda a humanidade, isso incluindo a todos nós, após o pecado de Adão, toda a descendência de Adão, toda a humanidade, ficou debaixo de uma maldição, debaixo de uma condenação. E Jesus, ele veio justamente para pagar o preço necessário para nos alcançar novamente para Deus. A missão de Cristo era trazer salvação. E Ele cumpriu o seu papel. Ele veio e pagou o preço que foi necessário para nos salvar. E diante do sacrifício de Jesus, diante da morte de cruz, a morte vergonhosa, a morte que era tão temida, morte de cruz, irmãos, diante daquele sacrifício, Ele permitiu que todos aqueles que o aceitassem recebessem a salvação que Ele ofereceu. Então, todos que recebem a Jesus recebem a salvação que foi oferecida por Ele. E aí, no momento da Santa Ceia, Jesus lava ali os pés e Ele faz algumas coisas tão importantes que Ele deixa registrado: olha, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Ele ali pegou o pão, Ele ali pegou o cálice, tudo com o objetivo de trazer à memória o sacrifício que foi oferecido por Ele. Então, todas as vezes que você vier aqui, ou em qualquer outra igreja, seja qual denominação for, e que você se deparar com a Santa Ceia, se você visitar uma outra denominação e ali estiver tendo a ceia, qual é o propósito da ceia? O primeiro propósito da ceia é trazer à memória o sacrifício de Jesus. Então, quando nós estamos aqui ceando, nós estamos nos relembrando que um dia o Senhor Jesus ofereceu o seu corpo, um dia o Senhor Jesus derramou o seu sangue para
ceia é isso, é trazer a memória, é nos fazer lembrar o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque um dia Jesus morreu para nos salvar. Nós estamos aqui prestando culto àquele que entregou a sua vida em nosso lugar. Talvez os irmãos não entendam, mas o sacrifício de Jesus nos tirou da condenação do inferno. Foi graças ao sacrifício da cruz que todos que recebem a Jesus estão livres do inferno. Há quem diga que o inferno é aqui mesmo. Há quem pense que o inferno é aqui mesmo. E eu vou lhe dizer, meu irmão, que não chega nem perto. Uma certa vez, eu estava em viagem, e no meio do caminho, havia um caminhão de combustível pegando fogo. E todo o trânsito ficou ali parado por conta do incêndio daquele caminhão, um caminhão de combustível, um caminhão, como que é? Pipa? Tanque, né? Aquele caminhão enorme de combustível na BR, pegando fogo, chamas, sabe? As alturas, e todo o trânsito ali parado. E eu estava com pressa. Eu precisava chegar, eu tinha coisas a fazer, e eu resolvi passar por aquele caminho, mesmo estando interditado, meu filho dentro do carro, e a gente com pressa. E assim que eu passei um pouco mais à frente, aquele caminhão tanque explodiu. Com uma bomba, uma bomba atômica, uma explosão enorme. E mesmo estando a uma certa distância, o vapor do calor veio dentro do carro e nós sentimos aquela pressão. Um calor absurdo, uma coisa horrível, uma pressão, um barulho, uma coisa assustadora, horrível. E eu posso te afirmar que o calor que eu senti, que não foi pouco, não chega nem os pés do calor que é lá dentro do inferno. Eu posso te afirmar isso. Pois o fogo do inferno, segundo diz as Escrituras, é um fogo que não se apaga. Se hoje, eu preguei isso aqui um dia desse, se hoje eu tivesse a permissão de Jesus, se hoje eu tivesse a autoridade dada por Jesus, Jesus me permitisse ir lá no inferno, levar a palavra dele e perguntar para aqueles que estão lá no inferno: você aceita Jesus para sair daí? Eu posso te afirmar que todo mundo ia falar: eu aceito porque eu quero sair daqui. Se hoje eu entrasse lá no inferno debaixo da autoridade de Cristo para pregar o evangelho da salvação e perguntasse àquelas almas que estão ardendo em chamas: você quer sair daí? Você aceita Jesus? Todos desesperadamente iriam dizer: queremos sair daqui, queremos aceitar a Jesus. Não haveria uma alma dentro do inferno que iria dizer: não, eu quero continuar aqui. O inferno iria se esvaziar, porque todos que lá estão iriam dizer: sim, eu aceito a Jesus. E aí
estamos nós na face da terra, caminhando entre os seres viventes, e quando nós pregamos o Evangelho da salvação, aqueles que vivem, aqueles que respiram, aqueles cujo coração ainda bate, quando nós falamos, você quer aceitar a Jesus? Muitos falam, ainda não chegou o meu tempo, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu momento, ainda não chegou a minha vez. Eu preciso consertar isso, eu preciso deixar aquilo, eu preciso abandonar aquilo outro, e perde a oportunidade de receber a salvação. Sabe, irmãos, a salvação está sendo oferecida em vida, porque infelizmente depois da morte vem o juízo. Não tem como nenhum pregador ir no inferno pregar o Evangelho para arrancar vidas de lá. Quem foi para lá, foi para lá. Quem recusou, recusou. Quem disse não, disse não. Queria eu poder fazer isso. Queria o próprio Cristo poder fazer isso. Mas não é possível. Só é possível pregar esse Evangelho para esses que estão vivos. E aí cabe a você, cabe a mim, aceitar ou não. Mas eu posso te afirmar que o inferno não é o meu nem o seu lugar. E posso te dizer que se você tiver um mínimo de consciência, de inteligência, você não vai querer ir para lá. Porque não há alegria alguma. O seu sofrimento não é nada comparado ao sofrimento do inferno. A sua dor não é nada comparada à dor provocada dentro do inferno. A sua tristeza, a sua angústia não é nada comparada com a angústia daquelas almas que estão lá dentro do inferno. Você é feliz e não sabe. Você é abençoado e nem imagina. Você é agraciado e não faz ideia. Porque enquanto você tem vida, o Senhor está te dando a oportunidade da salvação. Tu és bem-aventurado, feliz. Tu és agraciado e nem faz ideia do quanto Deus te ama. Porque todo dia que você abre os seus olhos e respira, sobre a sua vida está sendo manifesto o amor de Deus. Todos os dias que você respira, todos os momentos que o seu coração bate, Deus está manifestando o amor dele na sua vida. O seu coração bate por causa do poder de Deus que é derramado sobre você, por causa da graça do Espírito Santo. Então hoje o Evangelho está sendo pregado. O objetivo da Santa Ceia é trazer à memória o sacrifício de Jesus. E eu quero alertar você: ei, um dia Jesus morreu por mim e por você. Um dia ele foi pregado na cruz, se fez maldição para nos salvar. Ele morreu para te libertar de todos os vícios, libertar da cachaça, libertar da maconha, libertar dos pecados internos que todo homem tem, dos desejos pecaminosos, libertar da mentira, do engano. Jesus morreu naquela cruz para produzir salvação e libertação na nossa vida. Ele morreu para nos salvar. Deixa eu te dizer uma coisa:
Eu aceitei a Jesus ainda muito jovem, na adolescência. E desde então caminhei com Jesus, congreguei em uma igreja, me batizei naquela igreja, comecei a servir a Jesus ali. Passou-se um tempo, fui separado, auxiliar de trabalho. Passou-se um tempo, comecei a servir ao Senhor. Um dia me deram uma oportunidade, me tornei tesoureiro daquela congregação, me tornei diácono daquela congregação. Passou-se os anos, fui levantado a evangelista daquela congregação. Passou-se o tempo, fui ordenado a pastor. Caminhei com Jesus durante muitos anos e, infelizmente, depois de chegar a se tornar um pastor, eu cometi pecados gravíssimos, pecados que estavam me lançando no inferno, pecados que estavam pegando a minha alma e levando direto para o inferno. Então não pense que um homem, por ser homem de Deus, não está sujeito ao pecado, porque todo homem está debaixo da natureza pecaminosa. Olha o tamanho da necessidade que nós temos de Deus. Você pode ser homem de oração, você pode ser uma mulher de oração, mas você necessita da graça do Senhor. Porque se não for ao Senhor, nós estaríamos condenados ao inferno. Porque todos que não aceitam a Jesus, diz a palavra, já estão condenados. Mas aqueles que recebem a graça da salvação. Não é porque eu sou pastor, ordenado, formado, que se eu pecar, eu não pagarei pelo meu pecado, porque eu vou pagar. No mundo espiritual não tem essa. Você pode ser a pessoa mais abençoada desse mundo, mas se você viver uma vida desregrada, você coloca em risco a sua salvação. A Santa Ceia, ela tem essa finalidade, trazer à memória: Jesus morreu para nos salvar, para nos tirar do pecado, para nos tirar do inferno, para libertar a nossa alma. Amém? Eu tomo a Santa Ceia porque eu necessito, porque eu entendi que sem Jesus eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu entendi que eu careço. Eu sou, como dizem por aí, carente, necessitado de Deus. Eu preciso desesperadamente de Deus, porque se não for a graça desse Deus, eu não alcanço a salvação, eu não alcanço o céu. Eu preciso do Senhor. Eu tomo a Santa Ceia. Sabe por quê? Porque ela traz para mim fortalecimento. Como você, eu também tenho momentos na minha vida que eu me sinto fraco. Eu enfrento lutas igual a você. Eu enfrento pelejas iguais a você. E às vezes a peleja é tão grande que a gente se sente fraco, a gente se sente desanimado, dá vontade de desistir de tudo. Mas vem a Santa Ceia, e eu tomo a Santa Ceia, e o Senhor me renova mais uma vez, me traz um renovo espiritual, me traz força, fortalecimento espiritual, porque viver nessa terra, irmãos, não é fácil para ninguém. Às vezes você pensa assim: poxa, parece que só eu que enfrento essa luta, só eu passo por isso, só
Aqui tem um que também passa. Poxa, mas eu tenho problema de saúde, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema familiar. Todo mundo tem, irmãos. Todo mundo enfrenta a luta. Mas o Senhor, Ele renova as nossas forças. O Senhor nos fortalece para que nós possamos lutar um dia a mais e vencer. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.